Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã. Como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Shelach. E o tema da Parashá de hoje é Encarando os Gigantes. O nosso texto ele tem início com as seguintes palavras. Falou o Eterno a Moshe dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moshe do deserto de Parã, segundo a ordem do Eterno. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Bem, num primeiro momento, quando analisamos esse texto, ele parece que o Eterno está enviando os espiões. Mas, na realidade, os espiões foram enviados por eles mesmos. E por que isso? Porque houve uma dúvida quanto à promessa que eles haveriam de receber. E quando eu digo dúvida, é que eles desejaram, o povo desejou que pessoas fossem adiante deles, para verem como é que a terra era. Foram passados uma série de instruções, uma série de parâmetros para que aqueles homens pudessem ir e pudessem espiar a terra. E um detalhe aqui muito interessante, cada um desses homens era um príncipe das tribos de Israel, ou seja, os 12 homens mais importantes das tribos é que foram destacados para esta missão. Então, nós vamos ver o seguinte, não foram homens quaisquer, não foi uma pessoa leiga que partiu nessa empreitada de espiar a terra. Eles eram príncipes, eram pessoas de fama, eram pessoas de destaque dentro da nação de Israel. E esses homens foram, então, espiar a terra. A pergunta é, mas o que eles encontraram naquela terra? Os espias, eles foram, então, obedientemente, observaram a terra e retornaram com um relatório. O relatório é muito interessante. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobote, a entrada de Ramat. Subiram para o lado sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enac. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Bem, amados, o relatório é surpreendente. Primeiro, eles dizem geograficamente para onde foram. Depois, eles dizem que eles encontraram Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enac, que você vai perceber quando nós estivermos trabalhando com estes textos, que eles são gigantes. E eles, quando voltaram, eles cortaram do Vale de Escol um cacho de uvas. Só que esse cacho de uvas era um cacho muito impressionante, porque eles precisaram de 2 homens para carregá-lo. Tamanho o cacho junto com as uvas. E eles trouxeram dali também o que mais? Romãs e figos. Eles voltaram ao fim de 40 dias. Eles fizeram então a observação, trouxeram a evidência da terra e chegaram de volta ao deserto, onde eles estavam aguardando um momento de entrarem em Canaã. Tudo isso, amados, é o exemplo de pessoas que foram ali para poderem ser provados. O número 40, ele está ligado a essa questão de provação. Aqueles homens, eles foram provados pelo Eterno, seus corações foram provados. Por que isso? Já havia uma promessa sobre a vida deles, de que a terra mana leite e mel. Eles chegaram ali, eles viram a riqueza da terra,
Só que eles viram que os habitantes daquela terra também estavam ali e precisariam ser vencidos. Óbvio, a terra precisaria ser conquistada. O Eterno não entregaria a eles a terra vazia, a terra precisaria ser conquistada por eles. Então, óbvio que estariam morando outras pessoas lá e eles teriam que colocá-los para fora. Só que o que é muito óbvio para todos nós, para eles não era óbvio. E quando eles viram os filhos de Enaque ali, isso causou pavor no coração deles. Por quê? Quem eram os gigantes? Algo que os israelitas observaram foi um tipo de povo que é conhecido como os filhos de Enaque. A palavra ela vem do termo hebraico Yalid, que significa nascido, crianças, filhos. A palavra Enaque também vem do termo hebraico Anak, que significa pescoço e também colar. Por que essa palavra foi traduzida por gigantes? Certamente isso deve-se ao sentido do que ela sugere. Algumas pessoas que ali viviam deviam também ter o pescoço alongado, como acontece com algumas tribos da África. Isso causou uma grande surpresa e um impacto muito grande nos espias. E é interessante porque eles, quando viram aquilo, eles foram surpreendidos por aquela visão. Certamente, no Egito eles nunca tinham visto aquele tipo de pessoas. Mas quando eles chegaram em Canaã, eles acabaram se deparando com esses homens que eram, biologicamente falando, grandes. Eles eram maiores do que os homens comuns. São homens como nós temos hoje. Pessoas que têm problemas genéticos do seu DNA e que são muito maiores do que os demais, se destacam. E a gente chama isso de gigantismo, e eles também se depararam com isso. E olha só que interessante, a visão daqueles homens impactou a vida daqueles príncipes. Volto a repetir, eram pessoas de destaque em Israel, eram pessoas que tinham uma história com o povo judeu, príncipes das tribos, homens que haviam vivenciado muitas coisas, viram muitos milagres acontecerem, homens de uma grande experiência na caminhada com o Eterno. E eles foram impactados negativamente por esta visão. Vamos fazer agora algumas conexões com a tradição judaica. Esse versículo continua a afirmar sobre Hebron. Números 13 e 22 diz: E Raiman, Sheshai e Talmai, os filhos de Enaque, estavam lá. Vamos ver por que eles receberam esses nomes, tá? Ahimã foi chamado por esse nome porque ele era o mais habilidoso. Meiu-Rimã, entre seus irmãos. Sheshai foi chamado por seu nome porque ele transformaria a terra que pisou em valas. Sheratot, devido às suas grandes dimensões. Talmai foi chamado assim porque ele transformaria a terra que pisou em sulcos, sobre sulcos. Telamim, devido ao seu peso. Então, dentro da tradição rabínica, existem algumas opiniões no que diz respeito a isso. Então, esse Ahimã, tá? Segundo a tradição, ele quando chegava em alguns lugares, perguntava assim: quem é o irmão que vai lutar comigo? Por quê? Porque ele tinha dentro do nome dele essa questão Meiurman, entre os seus irmãos. Tá? Ele era o mais habilidoso, ele tinha uma habilidade para a guerra muito grande. O outro, ele tinha os pés grandes, entendeu? Quando ele pisava, ele ia abrindo valas, ou seja, ele ia arrastando os pés e se ia abrindo grandes valas no local onde ele passava. E o outro abria sulcos sobre sulcos, ou seja, buracos sobre buracos, porque esse homem, além de grande, ele era pesado. Então tudo isso, quando foi visto pelos espias, isso causou um espanto muito grande a eles, porque eles não estavam habituados realmente a ver esse tipo de situação. Para os habitantes locais, esses homens eram tidos como pessoas normais, porque eles já estavam habituados
a terem a visão desses homens, a conviverem com esses homens diuturnamente. Os espias não, quando eles viram aquilo causou um medo, um terror neles. E isso levou-os a pensar: o que aconteceria se nós lutássemos com homens como estes? Será que nós conseguiríamos vencê-los? Isso, irmãos, é algo muito terrível, porque quem prometeu que isso aconteceria não foi os espias, foi o Senhor. E a tradição diz que eles chegaram a duvidar até que o Senhor seria capaz de vencer estes homens. Continuando uma análise aqui da tradição judaica, alternativamente também os seus nomes apontam para um outro assunto. Ahimã é quem construiu a cidade de Anat, Sheshai construiu a cidade de Alush, e Talmai construiu a cidade de Talbush. O versículo descreve como os filhos de Anak, porque eles eram tão altos e grandes que pareciam estar usando Ma'anikim, o sol, como um colar devido à sua altura. Isso também é uma coisa muito interessante, né? Porque demonstra isso o seguinte: quando uma pessoa olhava para eles contra o sol, então a visão é que eles tapavam o sol com uma parte do seu corpo e o seu pescoço ficava na altura do sol, dependendo do ângulo que eles olhavam, e parecia um colar. Entendeu? Então isso é muito interessante também, porque isso fazia com que a pessoa que estava olhando, vendo esta situação, ela ficasse ainda mais apavorada, porque dá a entender que aqueles homens tinham um pescoço de fogo. Entende? Então tudo isso, para alguém que está do lado de fora, simplesmente tendo uma visão de algo, isso é estarrecedor. Levando-se em consideração a grande estatura daqueles homens, levando em consideração o seu peso, levando em consideração a sua força, tudo isso somado, acabou então trazendo esse terror para os filhos de Israel, para estes príncipes. 10 entre 12 voltaram aterrorizados, porque eles viram essa situação, e quando eles olharam para si mesmos, eles se viram já como gafanhotos. Veja que não se considera aqui a possibilidade do Senhor lutar por eles. Não se considera aqui a possibilidade do Eterno já ter declarado que a terra era deles. Não se considera aqui a possibilidade de que o Todo-Poderoso tem toda a condição de derrotar qualquer tipo de gigante. E por isso o medo tomou conta deles. Aqui cabe uma pergunta: os nossos medos, eles vêm contra nós por quê? Porque se levantam gigantes, se levantam situações que para nós, elas são intransponíveis, situações que no nosso imaginário vão acabar nos matando, situações que vão nos levar à agonia profunda, ao desespero, e vão nos levar a desistir de continuar a nossa caminhada. O objetivo destes gigantes, a visão deles era justamente para isso, para fazer com que as pessoas que olhassem de fora, os adversários, eles ficassem tão aterrorizados que eles desistissem de lutar contra eles. Todo grande gigante tem sempre uma fragilidade, e o Eterno conhece todas. E o que é mais bacana aqui é saber que quando nós temos a direção do Espírito Santo, quando ele nos guia, o gigante, quando aparece diante de nós, o Espírito Santo nos mostra a fragilidade dele. Mostra como nós devemos atacar e o momento certo para atacar, que vai nos trazer a vitória. Vamos falar sobre Yehoshua agora, trazendo mais conexões sobre os gigantes. Uma cidade ela é batizada em homenagem a um gigante chamado Arba. 3 vezes separadas, o livro de Josué nos diz que a cidade de Kiriat Arba foi nomeada em homenagem ao governante ostensivo da cidade, um homem chamado Arba, que era um gigante poderoso ou o pai dos gigantes.
Em todos os 3 casos, a informação aparece em relação ao recebimento da cidade por Caleb. Então, nós vamos ver agora uma coisa interessante. Uma cidade chamada Kiriat Arba, que recebe esse nome por conta do poderio de um homem. Quantas vezes homens colocaram seus nomes nas cidades? Isso foi uma coisa muito comum mesmo, tá? E isso até nos nossos dias, os dias modernos, nós temos várias cidades que têm o nome dos seus fundadores, de pessoas, ok? Então isso é plenamente normal na história. Nesse caso, é interessante porque Caleb vai receber estas cidades, ele vai receber um território, na realidade, onde estão estas cidades, que estão ligadas a esse homem, Arba, entendeu? Então isso aqui a gente vai ver 3 vezes isso acontecendo. Vamos lá? Caleb recebe Hebron, que é Kiriat Arba. O nome de Hebron era anteriormente Kiriat Arba, o grande homem entre os gigantes. Isso está em Josué 14:15. Então, vamos voltar aqui para a gente ver o seguinte. O texto fala para a gente que essa cidade que se chamava Kiriat Arba foi rebatizada como Hebron. E Kiriat Arba era um grande homem entre os gigantes. Ou seja, parece que ele se igualava e ele se sobressaiu dentre eles para poder dar o nome na cidade. Então, de alguma forma, esse homem, o Arba, ok? Ele se destacou entre eles, foi o fundador da cidade e teve como prole filhos gigantes, ok? A Caleb, então, é concedido e segue para conquistar Kiriat Arba. Então, você vê que essa cidade é dada para Caleb. Então, qual é a função de Caleb? Conquistar a cidade e derrotar o gigante. Caleb, filho de Efuné, recebeu uma porção entre os filhos de Judá, de acordo com a ordem do Eterno a Josué, a saber, Kiriat Arba, o pai do gigante ou dos gigantes, Anak, isto é, Hebron. A cidade também, está ligada aos levitas, tá? A eles, os aronitas, foram designados na região montanhosa de Kiriat Arba, o pai dos gigantes, isto é, Hebron, junto com as pastagens em redor. Eles eram os campos e as aldeias da cidade. A Caleb, filho de Jefoné, por sua propriedade. Então, a gente vai ver uma coisa bem interessante. Esse nome, ele aparece nesses 3 versículos, todos eles ligados a Caleb. Por quê? Porque Caleb recebe esse local como a sua porção na conquista pela nação de Israel. Então Caleb, que era um homem valoroso, um grande guerreiro, recebe esse território e no território está o gigante ou os gigantes e a sua função, o seu papel nisso tudo é derrotá-los e conquistar a cidade. Então você vai perceber uma coisa interessante, um princípio aqui. Quando o Senhor nos dá algo muito grande, Ele geralmente nos capacita para que nós possamos derrotar os gigantes. Os gigantes estão lá, mas a herança é nossa. Eles estão impedindo que nós recebamos a nossa herança. Nosso papel, então, é, como guerreiros, nos aparelharmos, esperarmos o momento certo e atacarmos esses gigantes para que nós tenhamos condições de conquistar aquela terra e trazer a promessa do Eterno, do caráter de promessa e de profecia para a realidade nas nossas vidas. Então, não fica acovardado diante de uma dificuldade. Não veja nada como grandioso demais e impossível de ser realizado. Se o Senhor deu a você uma promessa, se o Senhor entregou para você uma terra, uma porção, uma cidade, um estado ou até mesmo um país, Ele vai te capacitar para que você consiga levar a cabo, levar adiante até o fim essa função e conquistar essa terra, e você vai poder glorificar o nome do Senhor ao final.
Porque na realidade, todas as nossas conquistas, ao final delas, elas remetem isso ao Senhor, porque nós sabemos que nós não temos força suficiente para poder, dentro de uma batalha, chegar à vitória sozinhos. Mas quando o Senhor nos entrega o inimigo nas mãos, aí a nossa vitória está garantidíssima, tá? Então, está escrito que Caleb desalojou de lá os 3 filhos dos gigantes, Sheshai, Ahimã e Talmai, os descendentes dos gigantes. Esse versículo original simplesmente fez Caleb desalojar gigantes da porção que recebeu entre os judeus. Quando essa porção foi identificada com Hebron, trouxe consigo os 3 gigantes, Sheshai, Ahimã e Talmai, mencionados como os ocupantes de Hebron, em Números 13, 22. Aqui também tem uma coisa bacana, é a fonte da segunda referência à sua descendência dos gigantes, desta vez usando a palavra Yelidi, em vez de Bnei. O primeiro termo é usado em números. Vou mostrar para você o significado disso agora, tá? Então, nesse caso, temos uma questão muito importante. A transmissão via DNA do gigantismo, gerando assim uma descendência que tem uma alta estatura. Tá? Aqui não se tratava de demônio, nada disso. O termo Yalad significa dar à luz, gerar, procriar. Então, Yelidi, que são os filhos dos gigantes, esses filhos, eles foram gerados por gigantes. Então, quando tudo isso começou com um casal que no seu DNA carregava algo relacionado ao gigantismo. E esse casal começou, então, a dar à luz a filhos, e nesse caso aqui são homens, que eram gigantes, ou seja, o seu tamanho era desproporcional em relação ao restante da população. E aí você vai perceber uma coisa, a genética vai funcionar muito bem, porque foram 3 filhos de gigantes, e há uma perpetuação aqui via genética. Então, essa perpetuação via genética, eles estão impregnados, nestes homens, nesse caso, de algo maligno que é muito grande. E eles se tornarão, então, opressores da humanidade. Nesse caso, esses gigantes, eles só tinham uma função, era manter o seu poder. Ouça bem o que eu estou te falando agora. Os gigantes, eles não querem largar o poder. Ainda que eles já tenham sido decretados na eternidade como derrotados. Entenda isso agora. O Eterno entregou a terra a Israel. Já havia um decreto apontando para a derrota deles, mas eles se apresentavam como os donos perpétuos da terra. Só que quem era o dono da terra não eram os gigantes, era o Senhor, e o Senhor tinha dado a terra para Israel. Só pode dar a terra quem é dono. O livro de Salmo diz, do Eterno é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Só quem é dono do mundo pode dar uma terra para um povo. E se você ler a Bíblia com cuidado, você vai perceber uma coisa muito intrigante. O Eterno deu a terra somente a um povo, ao povo judeu. Ele nunca deu um pedaço de terra para outra nação, a não ser para Israel. Então, você percebe que quando ele entrega Canaã para Israel, essa é uma porção muito especial da terra. É uma porção na qual há um carinho especial do Eterno por aquela terra. Os olhos do Eterno estão sobre aquela terra o ano todo. E há uma bênção do Eterno sobre aquela terra. Por isso, quem diz que é dono da terra, não vai se perpetuar ali, porque o Eterno já entregou a terra aos seus proprietários, que são aqueles que herdarão a promessa do Eterno. Só que aqui nós temos gigantes, pessoas de carne e osso, que por um tamanho elevado e uma personalidade completamente deturpada, e creio eu, completamente endemoniados, não queriam
permitir que outras pessoas alcançassem aquele lugar. Diga-se de passagem, no caso do povo de Israel, a promessa do Eterno. Quem eram os Anakim? Vamos ver então uma coisa bem legal aqui. Segundo a tradição rabínica, os Anakim são da mesma raça titânica dos Refaim, dos Nefilim, dos Giborim, Zanzumim e Emim. O nome tem do elemento Anak, que é igual ao pescoço, ele é explicado no Midrash da seguinte forma: como indicado que eles usavam correntes de pescoço empilhadas sobre correntes de pescoço, ou como se fosse do verbo pressionar, forçar, que eles agarravam o disco solar e gritavam, envie-nos chuva, ou que eles espremeram suas cabeças no sol. Vamos explicar então isso aqui? Primeira coisa aqui é o seguinte, é como se eles usassem então correntes de pescoço empilhadas sobre correntes de pescoço. Lógico que você já deve ter visto, se não aqui no Brasil, pela televisão você já viu, aqueles camaradas que gostam de andar de moto, tá? E eu não digo que todo motoqueiro seja assim, por favor, mas existem aqueles que têm, o camarada é muito grande e ele tem uma corrente no pescoço. Então, aqui, essa palavra aqui, Anak, e os Anakim, eles então eram tidos como aqueles que tinham correntes empilhadas sobre correntes no pescoço. Então é como se uma corrente desse várias voltas no pescoço deles, denotando a sua força, denotando a sua gravidade, que eles eram pessoas más. Aquela cena deveria passar uma mensagem. Tá? Assim como certos homens que caminham de moto, que andam de moto, eles às vezes usam uma roupa preta, um sapato, né, um coturno, aquelas botas militares e tudo mais, e andam com a caveira e tudo mais, para passar uma mensagem de medo, de amedrontar as pessoas. Então nesse caso era a mesma coisa. E isso está ligado a esse verbo pressionar ou forçar. Então, a imagem deles era para causar pressão, para mostrar que eles eram fortes. E segundo, né, isso aqui é uma lenda, né, que eles agarravam o disco solar como se eles levantassem as mãos, né, em direção ao sol e gritavam, envie-nos chuva, porque eles estavam numa região deserta. Entendeu? Ou então, que por causa do seu tamanho eles se levantassem e figuradamente eles espremessem as suas cabeças do sol, para tentar forçar o sol a sair dali e eles poderem receber a chuva. Tudo isso, irmãos, está ligado a essa força, esse poder que esses homens supostamente carregavam. E aí a gente vai percebendo uma coisa muito interessante, que isso é um padrão das trevas. As trevas, elas lidam com essa questão do medo, eles lidam com essa questão da imagem. Então, tende-se a passar uma imagem para as pessoas, uma imagem de terror, uma imagem de medo, uma imagem intimidadora, para fazer com que as pessoas, quando se aproximarem, que o façam com cuidado e com respeito. Por quê? A questão deles é trazer essa pressão, essa força, essa intimidação pela imagem. Então isso é muito interessante, irmãos, porque isso se relaciona também a demônios. Os demônios, eles fazem isso, eles geram situações para intimidar, eles geram situações para causar pressões emocionais sobre aqueles que eles querem dominar. Eles querem forçar uma situação na vida das pessoas. E justamente isso faz com que as pessoas fiquem acuadas, como aconteceu com aqueles espias. 10 deles ficaram acuados pelas imagens que eles viram daqueles homens, pela forma como eles se apresentavam. Então, tudo isso é o marketing das trevas para poder trazer intimidação sobre as nossas vidas. E eu quero dizer para você que o marketing de Satanás ele é muito bom, mas a informação que nós temos vale mais do que o marketing dele. Ele, juntamente com todos aqueles que o seguem, já foram derrotados. Então a vitória já nos foi dada através do sangue de Yeshua HaMashiach. Então não adianta marketing.
Não adianta pegar e se apresentar gritando, porque a vitória já é nossa em nome de Yeshua. Então, as conquistas que cabem a nós, elas virão até nós através do sangue de Yeshua. Há uma vitória que já nos foi garantida, nos foi entregue. O que nós vamos fazer agora é termos coragem de cruzarmos a linha divisória da terra para entrarmos na nossa porção, lutarmos contra os gigantes, desapossando-os de lá e nos estabelecendo na terra que nos foi dada pelo Senhor nosso Deus. Desses 3 filhos de Anak, que encheram os espiões de espanto e medo por sua estatura gigantesca, Ahimã, Sheshai e Talmai, o primeiro ele é representado em Números Rabá 16. E ele desafia os transeuntes dizendo o seguinte: de quem é o irmão que vai lutar comigo? Eu tinha comentado isso anteriormente. É uma brincadeira com o nome, né? Ahimã, irmão de quem? Então, esse também já, quando chegava num meio que ele não conhecia, uma das formas de intimidar era essa, né? De quem é o irmão que vai lutar comigo? Então, ele já queria partir para a briga, que era uma forma de manter as pessoas afastadas deles aí, e já num grau de respeito maior. O outro permaneceu impassível como um bloco de mármore, um jogo agora com a palavra hebraica shesh, que é mármore. E o terceiro, ele fez sulcos profundos, um jogo com telamim, que significa sulcos, né? No solo a cada passo. Você vai perceber aqui que os sábios aqui usaram outras raízes da mesma palavra, outros significados atribuídos à mesma palavra, para poderem extrair daqui mais detalhes da personalidade desses homens. Então, um era briguento, o outro era impassível, e o outro, por onde ele passava e pisava, ele deixava sulcos profundos, ele deixava um caminho profundo por onde ele passava, se arrastando. Então, aí o livro de Números, no capítulo 13, verso 31, diz que os espias disseram o seguinte: não podemos subir contra essas pessoas, porque são mais fortes do que ele, isto é, mais fortes até do que o próprio Eterno. Então, irmãos, perceba que aqui há uma liberação de uma palavra por parte daqueles homens que eram príncipes, que já tinham visto grandes milagres da parte do Senhor, que viram as 10 pragas no Egito, matando os egípcios e liberando os judeus, que viram a Shekhinah, a presença do Eterno, através da nuvem, depois a coluna de fogo, viram maná, já receberam muitos milagres, já viram coisas extraordinárias acontecendo. Mas quando chegam diante desses homens, eles põem em dúvida até a própria capacidade do Eterno de vencê-los. Entenda então como isso é sério. Depois de eles terem visto e vivenciado tantos milagres, quando eles chegam diante de um problema, eles acabam agora perdendo a sua emuná, eles perdem a sua confiança no Senhor e colocam em xeque o próprio Senhor. A pergunta que eu faço é o seguinte: nós somos diferentes desses homens? Quantas vezes nós somos confrontados com um problema, e muitas vezes não é um problema grande, e nós já começamos a reclamar do Senhor? Ah, Senhor, cadê o Senhor? O Senhor não está aqui, misericórdia, por que isso está acontecendo comigo? Será que nós somos diferentes? Não, irmãos, não somos. Pelo contrário, nós muitas vezes passamos por tudo isso, e quando os gigantes se nos apresentam e começam a gritar e começam a querer nos intimidar, nós somos rapidamente intimidados. Corremos para um canto para nos escondermos e nos esquecemos quem é que está atrás de nós, nos guardando destes gigantes. Essa é a questão. Davi e os gigantes. Vamos mudar agora um pouquinho para alguém que é especialista em gigantes. Quando lemos a história de Davi, fica parecendo que ele lutou somente com os gigantes na sua trajetória, que foi Golias, né? Na realidade, ocorreram outros confrontos entre Davi e também através dos seus guerreiros, né, e outros gigantes. Esses embates nos mostram que as vitórias contra os gigantes foram, na realidade, as fases da vida e da caminhada de Davi rumo à vitória final em seu reencontro com a fonte de sua origem, o Eterno. Davi tem uma história muito interessante. Ele
começa a sua história como um matador de gigantes. E na realidade isso não foi acidental. O Espírito do Eterno leva Davi até o local onde ele está, vai presenciar uma luta, onde os filhos de Israel estão lutando. E aí acontece algo interessante, porque Davi vê aquele homem blasfemando contra o Eterno. E olha que ninguém falou nada da família dele, ninguém falou nada dele, mas falou do Eterno. E o coração de Davi, como ele amava o Eterno muito, o coração de Davi acaba se compungindo e ele toma as dores do Todo-Poderoso. E aí aparece um fator interessante. Um rapaz, um adolescente ainda, que olha para uma situação e já vê a sua vitória e diz: eu vou lá e vou matar esse cara. Interessante isso, irmãos, porque muitas vezes os nossos filhos, têm uma fé muito maior do que nós mesmos. As nossas crianças olham para situações e dizem que nós vamos alcançar a vitória quando nem mesmo nós acreditamos mais que vamos vencer. Davi olhou para aquela situação e ele não viu um gigante. Ele viu a possibilidade da vitória do Senhor no meio daquele povo para a glória do nome dele. Ele se lembrou dos feitos do Senhor, dos livramentos do Senhor, quando o Senhor entregou nas suas mãos o leão e o urso. E certamente o Espírito do Eterno disse a ele: Davi, vai porque eu estou indo contigo. Tem um exército meu aqui já do seu lado. E antes que Davi pudesse sequer atingir o gigante, já estava lá certamente Miguel, o grande guerreiro da nação de Israel, o anjo enviado para cuidar da nação. Ele deve ter pego o principado que estava acompanhando Golias, algemado aquele principado e dito para ele assim: agora chegou o momento da sua derrota. A derrota que aconteceu no mundo espiritual se reflete então na vitória de Davi no mundo físico. Então, todas as nossas vitórias vão acontecer em oração. No mundo espiritual primeiro, para depois elas se manifestarem no mundo físico. Davi não venceu à toa. Davi era um rapaz que certamente tinha uma extrema comunhão com o Eterno. E essa comunhão fez com que quando ele chegasse diante de uma situação, ele não precisou se preparar para a situação. Ele já estava pronto para aquilo. De acordo com 2 Samuel 21, Davi e seus homens derrotaram com sucesso 5 gigantes filisteus. O primeiro a gente já viu e agora nós já vamos ver outro. O nome do primeiro, Golias, vem da palavra hebraica Galut, que significa exílio. O segundo, Ishbi-Benob, habitante da montanha. O terceiro, Saf, limiar. O quarto, Lami, que significa guerreiro. E o outro, ele não é nomeado, mas ele vem da cidade de Gat, que significa lagar. Então, de uma maneira muito fascinante, nós temos esses nomes hebraicos que englobam toda a história pessoal de Davi. Primeiro, quando o inimigo vem para levar Israel para o exílio e Davi vence. Depois, o inimigo se apresenta diante de Davi como um habitante da montanha, dos lugares altos, E é interessante como o diabo precisa de lugares altos para demonstrar força e poder. Mas Davi sabia que o Eterno não habita somente em lugares altos. Ele é o dono dos céus e da terra, de todo o universo. Ou seja, para Davi seria uma coisa muito fácil ver esse habitante da montanha ser vencido pelo Senhor. Depois aparece aquele gigante que tenta colocar Davi no limite, no limiar. Ele está no limite das suas forças e o objetivo dele é derrubar Davi e acabar com todas as forças de Davi, fazendo com que Davi então se afaste do Senhor. Depois aparece um outro que é um guerreiro, que também se levanta para querer lutar com Davi e através dessa luta fazer com que Davi também sucumba no momento em que ele mais precisa da vitória. E para finalizar, o lagar, que era o lugar onde eram pisadas as uvas, onde havia um momento de alegria e de júbilo pela colheita. Então, esses 5 momentos aqui são momentos que Davi vivenciou intensamente na sua vida. E Davi viveu cada momento de forma peculiar, sempre sabendo que os altos e baixos da vida de Davi correspondem também aos nossos altos e baixos.
Aqueles momentos em que o inimigo vem e quer nos levar para o exílio, ou seja, ele quer acabar com a nossa vida espiritual, ele quer nos levar para lugares onde nós possamos perder a comunhão com os nossos irmãos, perder a comunhão com o Eterno. Ele tenta fazer isso de uma forma muito astuta, de várias formas. E muitas vezes o inimigo diz assim: não precisa congregar mais nada, não, esse negócio de congregar, isso não vale nada não, larga para lá, fica em casa mesmo, tá muito bom você em casa. Ele quer te exilar da presença dos irmãos e da presença do Eterno. Depois aparece o habitante da montanha, né? Aquele gigante grande, aquela pessoa que parece que está lá em cima, e todos os que estão em cima, né, parecem maiores ainda do que são, e se apresenta-se de uma forma rude, de uma forma grosseira, para poder também mais uma vez nos intimidar e nos levar à derrota. Depois aparece aquele que nos coloca no limite, no limiar, falando para a gente que nós não vamos conseguir cruzar aquelas fronteiras e alcançar a bênção do Senhor. Por quê? Quando a gente consegue fazer isso, então aparece o guerreiro, aquele que diz o seguinte: esse território é meu e você não vai prevalecer aqui. E mais uma vez nós temos que nos levantar e sermos vitoriosos. E finalmente, quando nós conseguimos chegar na nossa colheita, ele vem para roubar a nossa colheita, mas aí nós vencemos o nosso inimigo, tomamos posse da nossa colheita e pisamos no lagar das uvas, para produzir as uvas e haver aquele tempo de júbilo e regozijo na presença de Yeshua HaMashiach. Todos os nossos gigantes serão derrotados em nome de Yeshua, basta que nós creiamos. E além de crermos, entendermos que cada um desses gigantes que aparecem diante de nós, eles têm uma finalidade. E a finalidade é provar a minha vida e a sua. Não é para que nós sejamos derrotados, mas é para que o nome do Senhor seja exaltado. Aleluia! Então, no início da sua trajetória, Davi estava no exílio, forçado a fugir por Saul. Por fim, Davi assumiu o trono e mudou sua capital para Jerusalém, tornando-se um habitante da montanha, conhecida como Sião. Em seguida, ele ergueu o tabernáculo, além de cujo limiar a arca foi depositada. Na segunda metade da sua vida, Davi era um valoroso guerreiro e enfrentou uma rebelião implacável de seu filho Absalão, durante a qual ele foi pressionado até os limites. Então agora você vai perceber como cada um destes passos foram dados aqui. Cada um desses momentos da vida de Davi, eles refletem uma parte da história de Davi. Eles refletem uma parte daquilo que Davi foi e daquilo que Davi fez. Muito interessante esse passo a passo que conduziu à vitória de Davi em nome de Yeshua. O que a princípio, parece ser uma lista sem importância de gigantes específicos, revela-se um resumo fascinante da vida de Davi, sua evolução de pastor até tornar-se o maior rei de Israel. Isso aqui não serve só para Davi, isso serve para mim e para você. Isso serve para que eu e você possamos entender que todos os gigantes que aparecem na nossa vida, e se você fizer uma lista, tem vários. Esses gigantes vieram com uma finalidade: nos tirar de trás do rebanho de ovelhas, para nos levar para as posições de destaque, daquele momento que nós éramos simplesmente pessoas desconhecidas, para o momento em que o Eterno nos entrega um ministério, nos entrega uma nação, Ele nos entrega algo poderoso, para que nós possamos lutar por Ele e para glorificar o nome dEle. Então, todos esses passos, eles vão levar a mim e a você a um período de evolução, de crescimento. Os gigantes aparecem para que eu e você tenhamos condições de encará-los da forma correta, não recuando, mas sim partindo para cima deles e alcançando a vitória. Esse é o nosso papel, assim como aconteceu com Davi, e ele só se tornou o grande rei que foi, porque ele teve coragem de assumir os erros, coragem de enfrentar os potenciais inimigos dele, e coragem de vencê-los, ainda que a sua vida fosse colocada em perigo, como aconteceu durante uma batalha. Então, nós sabemos o seguinte: Davi não iria morrer naquele momento, mas mesmo assim, Davi colocou a sua vida a serviço do Senhor. Então, que assim seja comigo e com você, para que nós possamos alcançar o ponto da vitória do Senhor, o ponto máximo que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos tirar agora as nossas lições de tudo isso. Os gigantes, eles vão aparecer sempre na nossa caminhada.
O que a gente vai fazer quando isso acontecer? Tá? Qual vai ser a nossa reação em meio a isso? Quando o gigante vier, para onde eu vou? O que eu faço? O que eu digo? Vamos entender agora. As prováveis reações que aparecem na maioria das pessoas. Medo. Nós sentimos medo de situações. Por quê? Porque no passado, na nossa vida, nós fomos forjados por situações que ocorreram sobre nós, que vão disparar gatilhos de medo na nossa vida. Ou seja, vão disparar gatilhos que vão fazer com que eu e você fiquemos acuados diante de determinadas situações. Outra situação, a rejeição. Então, o medo ele está ligado à rejeição. Àquela situação em que eu e você estaremos, então, olhando para as pessoas com aquele sentimento de sermos rejeitados. Será que as pessoas vão aceitar? Será que elas vão querer? Será que o meu ministério vai ter sucesso? Será que isso? Será que aquilo? Então, a rejeição, ela vem desde o ventre. Existem casos em que pessoas são rejeitadas no seu ventre materno. Então, essa rejeição, ela fica guardada na alma da pessoa. E é necessário que nós, então, tenhamos o devido cuidado para que essa rejeição não bloqueie as nossas atitudes e as nossas ações em nome de Yeshua. Outra coisa é a negação das promessas do Eterno. Então, o que acontece aqui? Quando uma situação difícil se apresenta a nós, uma das coisas que nós fazemos de forma natural é dizer assim: não, essa promessa não era para mim, não é tempo de alcançar a promessa, e etc, etc. Ou seja, a nossa posição vai ser nos colocarmos de tal forma que nós vamos negar tudo aquilo que o Eterno disse a nosso respeito. Por quê? Por causa da situação na qual nós nos encontramos diante destes gigantes. A solução para tudo isso, qual é a solução? A solução é ter emuná, confiança naquilo que o Eterno disse para mim e para você. Ou seja, todas as palavras do Eterno continuam valendo na nossa vida. Nada do que ele disse vai passar. Eu e você podemos fazer promessas, eu e você podemos dizer coisas que nós nunca teremos condições de cumprir. O Eterno, ele nunca vai fazer isso. Todas as vezes que ele te disser algo, todas as vezes que ele te prometer algo, ele vai cumprir. Então, nosso papel é continuar confiando, continuar caminhando com a cabeça erguida, entendendo que a nossa vitória vai nos alcançar. Mais dia, menos dia, ela virá. Como isso vai acontecer? Isso não é problema nosso. Isso é problema do Eterno. Por quê? Partindo para o segundo passo aqui, a ação, seguir em frente apesar dos gigantes. Os obstáculos vão aparecer. Então, enquanto tenho emuná, eu preciso caminhar em frente. Os gigantes vão aparecer, eu vou derrotar um a um e passar por cima deles. Cada um deles vai ser uma parte do troféu que eu vou receber no final da minha vida. Então, todas estas situações, elas vão me levar a continuar na minha caminhada diante do Senhor. E isso vai fazer com que eu me levante, mesmo que eu seja o único a crer na vitória. E sabe por quê? Porque algumas vezes nem mesmo a nossa família acredita em nós mesmos. Mas nós que recebemos a promessa, entendemos a gravidade dessa promessa, o alcance dessa promessa e entendemos a importância dessa promessa, não somente para nós, mas para a vida de outras pessoas. Portanto, nunca abandone um sonho do Senhor. Nunca deixe que uma promessa do Senhor caia no vazio. Sabe por quê? Porque o Eterno não fez essa promessa para uma outra pessoa, ele fez para você. Ele não disse isso para uma outra pessoa, ele disse isso para você. E quando ele disse, ele te escolheu no meio de uma multidão. Ele te escolheu entre pessoas que eram capazes até de ter mais condições e mais experiências do que você. Mas ele não estava procurando condições e experiências, ele estava procurando um coração, ele estava procurando uma alma em que ele pudesse tratar, trabalhar e fazer com que essa alma então pudesse ser usada para ele trazer glória ao nome de Yeshua. Por isso ele então escolheu você.
Não abra mão da sua vitória. Creia na nossa vitória, na sua vitória, na nossa vitória. Creia que o Senhor vai fazer o melhor para a sua vida, ainda que a situação se apresente completamente adversa. Creia naquilo que você não vê, em nome de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, favorite, dê um like aí. Clica no sininho para você receber as nossas recomendações e fala para todo mundo do nosso trabalho. Espalhe esse vídeo pela nação brasileira inteira. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo.